Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estamos retornando com o programa Bem Viver, hoje trazendo para vocês mais assuntos sobre autoconhecimento, sobre qualidade de vida e bem viver. Nosso programa Bem Viver, Corpo, Mente e Espírito vai falar hoje, nós vamos estar falando sobre um sentimento muito delicado que eu acredito que é um grande impasse que as pessoas se encontram muitas vezes na vida e que precisam superar para poder estar evoluindo e passando para uma nova fase da vida, que é o sentimento de traição, de se sentir traído, de se sentir enganado pelo outro. E eu não me refiro só ao sentimento, a esse sentimento em relação nas relações afetivas, amorosas, com parceiros. Eu falo desse sentimento de maneira geral, de se sentir traído por um amigo, por um irmão, numa situação onde a gente se sente passado para trás, ignorado, rejeitado, de alguma forma preterido. Um sentimento que nos leva a um porão, né, a um lado nosso obscuro, que temos que passar por ele. Eu acredito que de uma forma ou de outra, todos nós vamos passar por esse sentimento, vamos ter essa experiência para poder evoluir. E enquanto a gente estiver mobilizado, enquanto esse sentimento mobilizar o nosso emocional, que a gente se sensibilizar, que a gente ter vontade de chorar, quando a gente conta a história, retorna tudo na mente e a gente tem aquela dor enorme que sentimos, é porque a gente não resolveu ainda. A gente não está ainda preparado para passar por uma próxima fase. Então, hoje eu queria esclarecer, entender, ajudar a vocês entenderem sobre o sentimento de traição. Quando o outro não faz ou não cumpre as expectativas que a gente tem em relação a ele. Quando o outro, ou um grupo, ou uma empresa, quando a empresa nos demite, quando a empresa não valoriza nosso trabalho, quando a empresa promove um colega que está no mesmo nosso nível ou num nível inferior ainda, e promove ele e não nos promove, quando paga um salário melhor para um outro funcionário, porque às vezes não precisa nem promover de cargo, é só estar valorizando mais esse funcionário, e a gente se sentir menosprezado, não valorizado, não visto, não enxergado, não validado, né? Esse sentimento mexe muito com nossa autoestima e ele baixa muito a nossa autoestima. Ele nos traz, nos remete a um sentimento infantil, quando a gente não se sentia aceito pelos nossos pais, quando a gente não se sentia o bom o suficiente, o filho bom o suficiente para que esses pais nos aceitassem incondicionalmente, sem restrições, simplesmente só nos acolhendo. Normalmente os pais acabam nos tolhendo, criando limites, é outra discussão interessante, que o limite ele gera culpa, né? Quando a criança infringe uma norma, ela se sente culpada, e eu digo que o sentimento de culpa é o maior entrave na nossa evolução. É um dos maiores entraves na nossa evolução. E esse sentimento de culpa vai nos levar a buscar os castigos. E nossos castigos é passar por esse sentimento de traição, né, como se fosse nos eximir, pagar a nossa culpa, nós estarmos quites com a culpa de, lá na infância, e o complexo de Édipo, ele é o divisor de águas, né? No momento que a criança
ela estabelece relações afetivas, eu já expliquei em outro programa, né, com pai e mãe, a menina com o pai, que é o primeiro objeto amoroso dessa menina, é o pai, e o menino a mãe, que isso é a estrutura regular, digamos assim, do complexo de Édipo. Claro que vai ter as suas variações, né, como a gente tem diversos hoje tendências comportamentais e de sexualidade, inclusive, não só de sexualidade, mas de comportamento feminino ou masculino. Hoje se tem, inclusive, pessoas assexuadas. Mas o primeiro processo de traição é aquele que nós vivenciamos lá na nossa infância, na nossa primeira infância, dos 3 aos 6 anos e meio, 7 anos, quando a gente se apaixona, tem essa relação amorosa com o progenitor do sexo oposto, ou de uma outra maneira, né? Como eu falei antes, existem outros estabelecimentos do complexo de Édipo, que são as variações. Pode ser que essa menina se apaixone por essa mãe e se identifique com essa mãe também. E queira ser igual à mãe, se apaixone por ela, e aí se estabeleceria o comportamento homossexual feminino, né? Então, mas nesse momento a gente não pode ter esse pai, não pode ter essa mãe, de qualquer forma, e a gente transferiria, o processo é de transferência desse afeto por um objeto que seja possível, que seja plausível, socialmente aceito. Então, nós transferiríamos para um parceiro ou parceira esse afeto. Mas existe a culpa original, que é de lá, né? De nós estarmos amando o pai, no caso da menina, e rechaçando a mãe, e tendo sentimentos, inclusive sentimentos agressivos e ideias, né, agressivas em relação a essa mãe. Que isso, muitas vezes, não se concretiza na realidade, mas pode existir e existe, na verdade, em termos de fantasia. E essa menina se sente traída pela mãe por não poder ter o pai. E nós acabamos tendo que vivenciar esse sentimento a vida fora para resolvê-los. E como se resolve? Como se resolve esse sentimento de traição? Como se perdoa uma traição? Como se entende uma traição e segue tem vida que segue, né? E continuamos nossa vida sem se apegar a esse sentimento, sem alimentar ele, porque ele faz mal para quem sente, para quem traiu, para quem não cumpriu as expectativas, para a empresa que não cumpriu um acordo, elas não têm a visão, né? Eles não têm a visão que a gente tem, o sentimento que a gente tem. Mas é possível, né, elaborar esse sentimento quando a gente entende que ninguém nos trai. Quem se trai é a nós mesmos. Nós nos traímos quando a gente não cumpre aquelas expectativas que a gente tem em relação a gente mesmo. Eu gostaria de ser um profissional melhor nessa empresa, mas não consigo evoluir. Estou travada, estou num processo de embotamento, de não criatividade, um processo depressivo, nós poderíamos resumir. Então, essa pessoa, ela está num processo difícil e a empresa com certeza, vai estar promovendo, vai estar valorizando o outro funcionário, porque a empresa não tem essa visão de inclusão, eu diria assim, do ser humano. Hoje, mais do que nunca, as empresas já estão se voltando para olhar o funcionário como um ser humano e não como uma máquina de produção, não como uma máquina de render lucros, ou uma máquina de produzir, ou uma máquina de dar resultados, né? Então, as empresas hoje já estão mais preocupadas, porque elas sabem o quanto um funcionário tem que estar bem, se sentindo bem, à vontade e acolhido para poder produzir bem.
Mas então a gente supera esse sentimento quando a gente se dá conta que a gente se trai, que a gente mesmo trai uma história de vida, uma aliança que se faz num casamento, por exemplo, né? Que é uma coisa muito mais difícil. Muitas vezes é muito mais fácil, isso depende também, mas é muito mais fácil de encarar uma demissão ou uma não promoção do que uma traição entre pares afetivos de relacionamento conjugal ou não, ou um relacionamento afetivo, enfim, né? Esse é o mais difícil. Quando que a gente entende uma traição? Como a gente resolve uma traição dentro da gente mesmo? Quando a gente entende que quem nos trai está simplesmente sendo um personagem na nossa história para a gente evoluir e entender que a gente se trai. Eu digo que o homem trai a mulher naquilo que ela dá mais valor, que é a fidelidade. E nós, mulheres, traímos o homem naquilo que ele dá mais valor, que é aceitar ele como ele é. Nós, mulheres, estamos sempre querendo mudar nossos parceiros. Né? A gente está querendo sempre um parceiro ideal, o príncipe encantado. E eu não estou falando de culpa nessa história toda, não estou falando de culpa nem culpando A, nem culpando B, nem culpando o homem, nem culpando a mulher, ou nem culpando as duas mulheres, se for um casal homoafetivo. Então, assim, eu só estou ajudando a gente a entender que nós precisamos fazer alguma coisa. Quando a gente tem esse sentimento, né, se sente traído, aliás, a gente tem que procurar entender, superar para poder continuar a vida. Com esse mesmo parceiro, reorganizando a relação, buscando ajuda, buscando recursos para superar isso e continuar essa história dessa relação, que às vezes é uma história longa, é uma história bonita, com filhos, com uma história de vida, enfim, né, de outros momentos de superação, mas quando acontece a traição, é muito mais difícil estar superando, é muito mais difícil estar entendendo isso e continuar essa relação. Mas é possível, tem casais que conseguem fazer isso e que conseguem manter a relação num bom nível depois. Entendendo e se superando e se autoanalisando para poder fazer diferente, poder ter essa relação. E isso não quer dizer que a relação não caia novamente num processo de traição, numa situação de traição também. Muitas vezes o parceiro acaba se vingando, o parceiro que foi traído pode querer se vingar. Hoje, mais do que nunca, as mulheres que são traídas, e hoje a mulher trai também primeiro, mas quando a mulher se sente traída, ela acaba traindo também, muitas vezes para se vingar. E isso é uma evolução, que a mulher sempre foi submissa, as relações anteriormente eram de submissão, né? Imagina a mulher trair, mas hoje as mulheres se vingam, ou não, ou simplesmente abandonam a relação e começam uma nova relação e acabam enfrentando de novo, novamente a situação, e enfrentando de novo, estando de cara com esse sentimento de novo. Por quê? Porque nós vamos ter que entender, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que estar evoluindo e nós vamos passar, a gente fala em psicologia de reedição de conflito. Ele vai acabar aparecendo, como apareceu lá na nossa infância, que nós se sentimos traídos, né? A gente vai passar a vida fora até entender e até a valorizar e até superar, aliás. Muitas vezes a gente precisa morrer para superar. Só na morte. Eu acredito que a morte é a elaboração de todos os conflitos. Nós vamos entender a vida na morte. Mas muitas vezes a gente não precisa nem morrer
literalmente. A gente pode estar morrendo em vida, eu digo. A gente pode se sentir morto em vida, não ter vontade de viver mais, de estar andando que nem zumbi, depressivo, enfim. E a partir disso poder evoluir, poder estar saindo disso com ajuda. Eu acredito sempre que a gente precisa de um profissional para nos ajudar, a gente ter um novo olhar sobre a situação, um olhar de fora, nos entender, nos perdoar por deixar aquilo ter acontecido. Porque um sentimento muito trazido em consultório é não admitir que aquilo tenha acontecido com a gente. Né? Se achar desprivilegiado, desvalorizado por conta de que teve que enfrentar, teve que vivenciar isso, mas todo mundo vivencia isso. E todo mundo vai ter a oportunidade de elaborar esse sentimento e superá-lo, e a gente poder viver mais livre, mais autoconfiante, entendendo que a gente não coloca a nossa vida nas mãos do outro. A gente tem as rédeas da nossa vida. Isso é uma característica de personalidade proativa e não reativa. Quando a gente só reage ao meio, a gente está sendo só reativo. O coitado que foi traído, aquele que o outro não deu valor, aquele que a empresa não reconheceu o valor. Quando a gente acaba tomando as rédeas da nossa vida, a gente acaba fazendo alguma coisa para mudar e se supera e consegue estar melhor, ser melhor. Procura um curso, vai fazer uma formação. Se alguma coisa, de alguma forma, você se sentiu traído na vida, procure ajuda. Você merece, você é um ser humano especial que merece estar melhor, que merece estar sendo reconhecido. Você se auto-reconhecer. E quando a gente se reconhece, o outro reconhece também. Vai ser uma consequência. Acredite você ou não, nós somos um Deus que tem o poder de mudar a nossa própria vida. Um abraço, um beijo no coração para todos vocês.